Bom, vamos ver algumas questões que estão aqui na tela, aí depois a gente vai para algumas questões do material. Questões de atendimento e sempre vão envolver em atendimento comunicação. Uma outra coisa que cai sempre relacionada a atendimento é o tema relações públicas, mas que daqui a pouco eu explico. O que vocês responderiam se a prova fosse agora? Lúcio é agente administrativo do DPF, com lotação na unidade do Distrito Federal. No exercício do cargo, Lúcio deve manter contatos com seus pares, com técnicos de nível superior e com autoridades de alto nível hierárquico. Percebe que esse cara, o Lúcio, então, ele fala com gente de todos os níveis. Além disso, deve supervisionar trabalhos relacionados às áreas de pessoal, orçamento, organização, métodos e material. Essas atribuições exigem que ele seja competente na comunicação interpessoal. Em face da situação hipotética apresentada acima, julgue os itens seguintes relativos ao processo de comunicação humana nas relações internas e públicas de trabalho. Então, resumindo, o Lúcio se comunica com todos os tipos de pessoas dos mais diversos níveis e ainda está dizendo que ele trabalha envolvendo a área de pessoal, orçamento, organização, métodos, material. Então, quer dizer, o cara trabalha pra caramba em várias áreas da empresa. Então, vamos lá. Quando Lúcio se comunica com seus pares, utilizando terminologia especializada ou linguagem específica do seu grupo profissional, ele está se valendo de um jargão? Não, pode ser, não tem. Ou está certo ou está errado. Não tem a opção. Será? Não tem. Sim ou não? Sim. Correto. A questão está correta. Jargão é justamente o uso de termos técnicos utilizados por elementos de um determinado grupo. Então, por exemplo, médicos conversando sobre uma cirurgia complicada. Eles vão usar jargão. Advogados falando de uma causa complexa. Vão usar aquele jurízo de case que só eles entendem. O jargão, ele é uma barreira na comunicação ou não? Só para quem não é do grupo. Quem não é do grupo não vai entender nada. Mas se caísse na prova essa pergunta seca, é correto afirmar que o jargão é uma barreira na comunicação? Certo. Sabe por quê? Mas ele não está especificando ali na questão? Pois é, mas se ele não está especificando, então ele está generalizando. Se está generalizando, é barreira. Para geral, é barreira. Porque olha só, o jargão facilita a comunicação entre elementos do mesmo grupo. Só que você concorda que se você passa o dia inteiro entre advogados, você vai usar jargão, inevitavelmente essas palavras vão começar a fazer parte do seu vocabulário normal. Você vai levar alguns desses termos para outros grupos. Por exemplo, se eu convivo muito fazendo consultoria em alguma empresa ou entre administradores, até minha aula no dia seguinte muda. Eu já chego na aula falando um linguajar técnico de administrador. Empowerment, marketing, outgoing, outplacement. Eu trago para a sala de aula essas palavras. É que me toca. Wendel, se toca. Aqui é aula de concurso, a galera não sabe essas palavras. Então, inevitavelmente, você leva o jargão para outros convívios. Então, o jargão é uma barreira? É, correto. Agora vamos mudar o gabarito? O jargão é uma barreira na comunicação entre elementos do mesmo grupo. Aí não. Aí facilita. Aí a questão está errada. Tá? Mas aqui não está nem perguntando se é barreira ou não. Está perguntando, quando o Lúcio se comunica usando terminologia especializada, é jargão? É. Questão correta. Outra. Considere que ao se comunicar com seus superiores, Lúcio manipule a informação para que ela seja recebida de maneira mais favorável. Nesse caso, o Lúcio cria uma barreira à comunicação eficaz? O cara está manipulando a informação para ela ser melhor recebida. Isso é barreira? É. Questão correta. É barreira. Por que é barreira? Olha o verbo. Ele está manipulando a informação. Se eu manipulo uma informação, eu estou passando a informação correta, concreta e verdadeira? Não. Eu estou manipulando, eu estou mexendo na informação. Você não tem que manipular a informação. Você tem que mudar o jeito de explicar. Mas a informação tem que ser a mesma. Vou dar um exemplo, que aí fica mais claro. Vamos supor que eu estou explicando algo muito técnico que nenhum de vocês entende. E eu estou percebendo isso. Então eu mudo a teoria do que eu estou explicando e aí você fica com a sensação, ufa, entendi. Pronto, me livrei do problema. Mas você entendeu a matéria? Não. Na hora da prova você vai errar. Então, o professor, ele não tem que manipular a informação, ele tem que mudar a forma de explicação. Percebe? Manipular é barreira.
Outra, a comunicação de Lúcio será descendente toda vez que ele estiver mantendo contato com autoridades. Se eu estou mantendo contato com autoridades, a comunicação é ascendente. Descendente é quando você se comunica com subordinados seus. Questão errada. Então, ó, a comunicação de Lúcio será descendente toda vez que ele estiver mantendo contato com autoridades. Não, com autoridades ele vai ter que olhar para cima. Se ele vai ter que olhar para cima, a comunicação ascendente. Que possa, era superior, inferior? Tá, com autoridades. Especificou. Se é com autoridade, é ascendente. Porque, ó, quando Lúcio se comunica, está partindo do Lúcio. Entendeu? Então, eu concordo, você deve ter pensado o seguinte, mas se é alguém superior falando com o Lúcio, não foi uma comunicação descendente? Mas aqui está partindo do Lúcio. A comunicação de Lúcio será descendente toda vez que ele estiver mantendo contato com autoridades. Está partindo dele. Próximo. Lúcio deve levar em conta que os canais de comunicação diferem quanto à capacidade de transmitir informações. Certo ou errado? Os canais de comunicação diferem quanto à capacidade? Correto, né? Mas dá um exemplo de canal de comunicação. O que seria um canal de comunicação? Uma vez eu perguntei em sala de aula e o aluno, Globo é um canal? SBT é outro canal? Eu falei, não, criatura. A fala é um canal, a escrita é outro canal. Está muito cheio, de repente quem está lá no fundo não está escutando. Sim. Faz uma barreira de som. A fala tem uma capacidade de transmitir informações que muitas vezes a escrita não tem. Mas em outros momentos, a fala é melhor que a escrita. Então, quer dizer, ou a escrita é melhor que a fala. Isso são canais. Fala, escrita, mímica, é um canal de comunicação. Canal de comunicação é a forma que a gente usa para se comunicar. Forma não é o meio. Meio é o instrumento físico. Então, por exemplo, se eu usasse microfone e caixas de som, isso seria canal ou meio? Seria meio, que eu continuaria usando a fala. Tá? Então, não confunde canal com meio. Canal é a forma, meio é o instrumento físico. Então, de novo, Lúcio deve levar em conta que os canais de comunicação diferem quanto à capacidade de transmitir informações? Correto. A fala tem uma capacidade talvez maior que a escrita de transmitir informações. Mas tem momentos que a escrita é melhor do que a fala. Quando você, por exemplo, quer detalhar, muito bem detalhado, especificações de alguma coisa. Então, nesse caso, questão correta. Outra, vocês estão anotando o gabarito aí ao lado? Sendo Lúcio, na sua organização, responsável por contatos tanto horizontais quanto verticais, ele deve usar a mesma linguagem em todas as situações? Primeiro, o que é um contato vertical? Me comunico com chefes ou com subordinados. O que é uma comunicação horizontal? Colegas, em comum, pares. A forma de eu me comunicar com superiores, inferiores e pares é a mesma sempre? Claro que não, né? Então, como a questão pergunta, né, se ele deve usar a mesma linguagem, questão errada. Outra, no exercício da sua função, Lúcio deve ater-se à comunicação verbal, pois a comunicação gestual é inexequível nas organizações. O que é inexequível? Impraticável. Por que a banca não usa a palavra impraticável? Porque ela quer ferrar todo mundo, né? Mas no exercício da função, Lúcio deve usar a comunicação verbal, pois a comunicação gestual é impraticável. Pô, se ela fosse impraticável, ninguém usaria. E outra, os gestos sempre reforçam a comunicação verbal. Olha o que eu acabei de fazer. Os gestos sempre reforçam. Tá vendo? Eu estou pontuando. Então, os gestos sempre acompanham a comunicação verbal. Questão errada. É praticável. É recomendável, inclusive. Outra. As redes de comunicação interpessoal utilizadas por Lúcio no DPF são caracterizadas como redes informais de comunicação, pois ele conhece as pessoas com as quais se comunica. E aí, quando eu conheço as pessoas com quem eu me comunico, isso é uma rede informal? O fato da gente conhecer não significa que seja informal. Que nem a gente aqui já se conhece, mas é uma aula, é uma comunicação formal. Posso brincar, posso ser alguma piada, mas é uma aula, é uma comunicação formal. Não é uma conversa de bate-papo de botequim, né? Então, não é porque a gente conhece as pessoas que a comunicação será informal. Ok? Então, questão errada. Que é totalmente errado. Que é totalmente errado. O uso de gíria
é uma outra barreira na comunicação. Por quê? É informal, não dá para tratar. Além de informal, ela pode não ser entendida. Então, por exemplo... Ou mal entendido. Ou mal entendido. No caso da gíria, tem dois problemas da gíria. Uma do cliente achar que você está invadindo o espaço dele. Tipo, meio que invasão de privacidade, sabe? Você falou isso, eu lembrei de uma... eu lembrei de uma situação quando eu trabalhava nessa loja, que a gente era treinado para usar gíria, que era uma loja jovem e tal, e a gente era obrigado a usar gíria. E aí você que não está acostumado, que não era o meu caso, eu não estava acostumado, você acaba se acostumando. Estava na minha vez de atender, entra um cliente, fui atender, já soltei, e aí meu brother, beleza? Era um senhor de 95 anos. Ele fechou a cara na hora que ele entrou na loja. Aí ele olhou para mim e falou assim, meu jovem, que dialeto é esse que você está utilizando? Eu falei, porra, já ofendeu, né? Dialeto? Tá me chamando de tribo, né? Enfim. Eu falei, não, senhor, perdão, tal. O que é belê? Beleza. Como assim beleza? Ele sabia o que significava, que ele queria pegar no pé. Como assim beleza? Aí quando eu comecei a explicar, ele, meu jovem, deixa eu só te falar uma coisa. Você me chamou de brother. Eu não tenho idade para ser seu brother. Eu tenho idade para ser seu grandfather. Eu falei, caramba, ainda está se exibindo, mostrando que sabe falar inglês, né? O cara veio para humilhar mesmo. Mas, cara, gíria provocou isso. E outro problema da gíria. No Brasil, que é um país tão enorme, as gírias são regionalizadas. Então, quer dizer, dificilmente alguém de uma outra região vai entender a gíria da outra região. Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu sou paulistano. Quando eu cheguei aqui em Brasília, uma coisa que eu estranhei muito. As pessoas falavam mais, hoje falam menos. Nossa, que massa! Eu achava tão estranho escutar a palavra que massa. Massa para mim é macarrão. Né? A primeira coisa que veio na minha cabeça, lasanha, macarrão, pizza. Que massa, cadê? Né? Até eu entender que massa era legal. E outra, massa não é nem uma gíria de Brasília, é da Bahia. Só que aqui tem baianos, como tem gente do Brasil inteiro, então tem gírias do Brasil inteiro em Brasília. Uma outra coisa, oxi. Oxi. Todo mundo fala oxi em Brasília. Oxi. O que é oxi, meu Deus? Né? Aí que eu fui entender que oxi é diminutivo de oxente. E o oxente é lá do Nordeste. Tá. Aí, véi. Véi. E aí que eu comecei a perceber que as gírias de Brasília são todas no diminutivo. Véi é de velho. Velho, pra mim, é alguém de idade avançada. Quando alguém falava, e aí, velho? Pô, mas eu não sou velho, eu sou da sua idade, meu irmão. Ué, não tô te entendendo. Não, cara, velho significa, e aí, cara? Velho amigo, velho camarada. Ah, então por que você não fala, e aí, velho amigo? Porque ia ficar chato ainda. Vou falar velho amigo, mas vai falar velho. Ah, bom. Então, quer dizer, pra mim não fazia o menor sentido as gírias de Brasília quando eu cheguei aqui. Por outro lado, eu vim pra cá falando o quê? Orra, meu, ô louco, tal coisa que se fala lá em São Paulo. Que todo mundo achava ridículo aqui. Todo mundo malhava da minha cara quando soltavam ô louco, tal. Igual o Faustão fala, que ele é bem paulistano mesmo, embora more no Rio de Janeiro. Todo paulistano fala igual o Faustão. Faustão fala, não deixa os outros falar. Não, eu tô falando das gírias, eu tô falando do jeito de falar, não tô falando da educação. Ele é mal educado, né, mas... Meu cunhado, eu achei que ele imitava o Faustão, eu achava ele uma peça. Quando eu fui pra São Paulo, eu falei, gente, realmente... Não, é todo mundo daquele jeito. Ô louco, meu, orra, meu, puta que pariu. E isso é algo normal, é normal. Tanto que eles falam, puta que palavrão o tempo inteiro. É palavrão o tempo inteiro. E vai se fuder o tempo inteiro. E é normal, tipo, você encontra um amigo seu, e aí, beleza? Vai se fuder, cara, tal. Isso é quase que um cumprimento, entendeu? Aí você toma uma fechada no trânsito, tudo só muda o tom de voz. Então você encontrou o brother, e cara, tranquilo, tô tranquilo, pô, tô indo embora, tchau, pô, vai se fuder, meu irmão, um abraço e tal. Aí já é no trânsito, então é uma fechada. Vá se fuder! Aí é diferente. Só muda o tom de voz. Mas, desculpa a expressão, né? Mas o vai se fuder em São Paulo, cara, é comum, é normal. Enfim, ninguém se sente ofendido com vai se fuder, não. Filha da puta em São Paulo, ninguém se ofende com isso também, não. Entendeu? Então, assim, vai pro Rio. As gírias são outras no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro são aquelas gírias mais malandras, né? E são gírias temporais. Elas passam. E elas são recicladas. Né? As gírias no Rio de Janeiro tem essa coisa interessante, a criatividade do carioca em criar gírias que só duram um ano, mas no ano seguinte tem novas gírias, e assim vai. Então, quer dizer, usar gírias totalmente barreiro. Imagina, quando eu cheguei em Brasília, eu falava com as pessoas como eu estava acostumado em São Paulo. Eu estava na 6ª série do 1º grau, era criança, adolescente, pré-adolescente. O que eu fui discriminado
Porque eu chegava para as pessoas, para o professor, em sala de aula. Pô, professor, não estou entendendo isso daí não, pô. Vá se fuder, professor. Explica isso aí direito, por favor. Explica aí de novo. Em São Paulo isso é normal. Aqui em Brasília eu mandando o professor se fuder. E aí? Eu tomei várias advertências. Eu estava aqui no Stella Maris. Eu tomei várias advertências por causa disso. Durante a sexta série. E era o padre Francisco, era a Lúcia, não sei o quê. São pessoas que extremamente, na época, muito severas e tal. Eles ainda são, bastante. São. E pior que todos estão vivos ainda. Tarcísio, Letinha, Padre Francisco, tá todo mundo vivo. Francisco ainda aparece lá na reunião. Parece? Então, assim, eu já tomei muita suspensão na sala do Padre Francisco quando eu era criança. E é até legal saber que ele está vivo ainda. Ele não morre, né? É um Munhá, né? Porque a figura não morre. Mas, enfim. Então, assim, na sétima série, não. Aí eu comecei a me adaptar, porque tanto tomar toco, tanto tomar porrada, né? Você acaba se acostumando. E eu perdi até o sotaque. Eu não falo mais. Ó, eu perdi. Eu não falo eu perdi. O paulistano fala, puxa o R, né? É normal, você vai se acostumando com a região. Mas qualquer gíria é barreira. Sempre, sempre, sempre. Mesmo que a gíria ajude, é barreira. Para a hora da prova é barreira. Para enviar aos seus superiores informações relativas à publicação de nova legislação pertinente ao trabalho do DPF, Lúcio poderá fazer uso do e-mail, que é um canal de comunicação apropriado para esse fim? Não. Leia a questão com calma. Você respondeu muito rápido. Eu poderia mandar por e-mail e depois falar pessoalmente. Olha, Qual é o objetivo dessa comunicação que a questão está falando? Porque o escrito é mais, uma questão de legislação, é melhor passar por escrito mesmo. A ideia dessa comunicação não é apenas comunicar sobre uma nova legislação, ó, para enviar aos seus superiores informações relativas à publicação de uma nova lei. Na realidade, é você avisar. Mas a ideia de mais formalidade. Sim, mas olha só. O que a questão está falando? Não vai além do que a questão coloca na tua frente. Se você for além, você vai responder dentro de uma coerência que é correta, mas que foge do gabarito da questão. Fica só nas informações que estão na prova. Para comunicar a publicação de uma nova lei. É nada mais do que avisar. Ei, hoje foi publicada uma nova lei. Segue em anexo. O e-mail é adequado. Tu vai pegar o Uber e ir lá encontrar com a pessoa só para falar: oi, publicou uma nova lei, tá? Um abraço. Volta de Uber para casa. Tá entendendo? Assim, eu vou no exagero porque você não esquece mais para a hora da prova. Atenha-se a só aquilo que a prova coloca. Não pense além da questão. O problema é que as matérias de administração inevitavelmente nos fazem pensar além. Você vai pela sua experiência, pela sua malícia, pela sua visão de mercado. E não, é só o que está no enunciado. Para comunicar sobre uma publicação de uma nova lei, posso fazer uso do e-mail? Não está dizendo que é a única forma para comunicar uma nova lei. Poderia usar o WhatsApp. Ó, foi publicada uma nova lei, segue aí o PDF em anexo. Você usou o WhatsApp? Posso fazer uso do e-mail. Posso ir pessoalmente? Também posso. Na realidade, o pode aqui permite qualquer forma de comunicação. Mas o e-mail é adequado para isso. É só para avisar que uma nova lei foi publicada. Questão correta. Não, eu me perdi, eu estava voando na hora, só para conferir o gabarito dessa, sendo Lúcio na sua organização responsável por comunicados, tanto horizontais quanto verticais, ele deve usar a mesma linguagem em todas as situações. Me responde você. Errado. É errado. Ele tem que usar linguagens diferentes porque são níveis de pessoas diferentes. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar. Relações humanas. Sobre relações humanas, isso geralmente está ligado a atendimento. Por quê? O atendimento nada mais é do que uma relação humana, concorda? Entre, no mínimo, duas pessoas, o atendente e alguém interessado num produto ou serviço. Não cai muita teoria de relações humanas, cai muitas questões que você realmente vai ter que interpretar dentro de uma coerência sua, que tem que ser coincidente com a coerência dos autores. Mas o que falar sobre relações humanas que pode ser teórico para uma prova? Confúcio, filósofo chinês aí bem de antes de Cristo, ele falava uma coisa sobre o ser humano, vê se não é verdade até hoje. Ele falou isso entre 551 e 479 anos antes de Cristo. O homem natural é egoísta, vaidoso, soberbo e mau. O que é o homem natural? No seu estado normal. Mas o homem só, quando ele está sozinho, isolado, ele poderá transformar a sociedade em um estado de paz se ele tiver humildade, magnanimidade, sinceridade e diligência e amabilidade. Você concorda com isso? Quando a pessoa
ela naturalmente no seu dia a dia, a maior parte das pessoas são assim, egoístas, vaidosas, soberbas e más? São, cara, pior que são. Mas quando a pessoa se sente sozinha, quando ela está isolada, quando ninguém mais fala com aquela pessoa, você normalmente calça as sandálias da humildade, enfia o rabo entre as pernas, é um termo que a gente usa, e aí fica humilde. É ou não verdade? Isso era 5 séculos antes de Cristo. Isso continua no século 21. Então, quer dizer, como é difícil se relacionar com as outras pessoas. É mais fácil a gente se relacionar com pedra, com madeira, com animais, do que com gente. Porque o ser humano é o ser mais imprevisível de todos os seres que existem no planeta. Você ainda consegue ter uma certa previsibilidade do possível comportamento de um animal. Se você está numa floresta cheia de leões, você sabe que é 99% de chance dos leões virem te agredir. O ser humano é do bem, é teu amigo, é teu brother desde o dia que vocês nasceram e de repente te mata, puxa uma arma e te mata. Então, quer dizer, é difícil conviver com seres humanos. Por outro lado, mais difícil que isso seja, eu nunca me vi fazendo outra coisa, sabe? Assim, é muito legal você viver disso, né, de relacionamento com pessoas, seja num atendimento comercial, seja numa aula, falando com as pessoas, motivando as pessoas para algum objetivo, contribuindo para realizar algum objetivo. Mas é difícil. Porque as pessoas nunca vão te interpretar do jeito que você realmente é ou com a intenção que você realmente tem. As pessoas têm N interpretações diferentes. Para as relações humanas serem melhores, né, o que deveríamos levar em consideração? No ambiente de trabalho, por exemplo, desenvolver o espírito de cooperação e trabalho em equipe de verdade. O problema é que a maioria das pessoas não gostam de trabalhar em equipe. As pessoas preferem trabalhar sozinhas. Só gostam de trabalhar em equipe quando elas não detêm o conhecimento, então precisam de ajuda de alguém. Aí tudo bem. Mas para ajudar as outras pessoas, a maioria das pessoas não gosta. Só que isso me remete a uma lembrança minha da infância, que deve ser a lembrança da infância de todos vocês. Lembram na época da escola que a professora passava trabalho em grupo? Que era para o grupo apresentar o trabalho? Normalmente, como é que era feito? Pelo menos na minha época, acho que na época de vocês também. O grupo divide, então da página 1 a 10 é comigo, da 11 a 20 é com o Beltrano, da 21 a 30 é com a outra pessoa. Cada um prepara a sua apresentação e no dia vem todo mundo aqui para frente para apresentar o trabalho para a sala. Nisso, eu ficava em casa, penando, comprando papel pardo e fazendo os cartazes do que eu ia apresentar em papel pardo, para chegar na aula e colar no quadro. Hoje tem data show e tudo mais, mas naquela época não tinha. Você é da época do papel pardo também? Você não aparenta ter a idade que eu tenho, não. Não vou perguntar a sua idade, não. Tá vendo? Eu tenho 42. Você não é mais da época do papel pardo, não. Você já é da época do retroprojetor. Não? Ah, então foi a escola que você estudou que não tinha retroprojetor. A minha também não tinha, não. Mas enfim. No finalzinho, né? Mas aí o que acontece? O fulano falta. Alguém apresenta a parte dele? Não. Cada um eu só fiz da 1 a 10. Qual é a ideia de um trabalho em equipe? É cada um fazer a sua parte ou todo mundo fazer junto a parte de todo mundo? O objetivo do trabalho em equipe na escola é aquele grupo de alunos inteiro dominar o assunto inteiro. Não, você só domina a sua parte. Está errado. E naquela época, quais eram os personagens clássicos do trabalho em equipe lá na escola? Sempre tinha o autoritário, que é aquela pessoa que tinha todas as ideias e tinha que seguir as ideias dele. Porque as ideias dele eram boas. Só que ele era tão mandão que ninguém queria seguir as ideias dele, só pela arrogância. Outra pessoa clássica, o folgado, que não faz nada, não dá ideia nenhuma, mas quer que o nome esteja na capa do trabalho. E o que ele faz para conseguir isso? Ele não faz nada, mas ele cede a casa dele para o trabalho ser feito lá, faz a mãe dele fazer o lanche para a galera, porque assim ele compra todo mundo. Lembra desse personagem? Outro personagem clássico, o formiguinha, só trabalha. Deixa que eu passo o trabalho limpo, deixa que eu digito, deixa que eu ponho no papel pardo, deixa que eu faço tudo. Mas no dia da apresentação, pelo amor de Deus, apresenta a minha parte porque eu não quero apresentar. Você provavelmente era um desses personagens. Esses personagens existem até hoje ou não no ambiente de trabalho? São os mesmos. Sempre tem o folgado, sempre tem o autoritário, sempre tem aquele que quer fazer a mão de obra braçal, mas nunca vai crescer, não quer ser promovido porque não tem o espírito da liderança, ou é muito tímido e por aí vai. Então trabalhar em equipe é muito complicado e facilita pra caramba relações humanas dentro da empresa se a gente trabalhar em equipe. E as empresas precisam saber estimular isso. Fazer pesquisas periódicas de clima organizacional. Aí é um conceito que a gente vê lá em gestão de pessoas. O que é clima?
clima organizacional é a percepção coletiva que as pessoas têm acerca de características da empresa. Por exemplo, vamos supor que eu estou super insatisfeito com o meu salário. Isso não afeta o clima. Porém, perdão, fica a garganta seca aqui. Vou tomar um gole d'água. Assim, eu estou super insatisfeito com o meu salário. Até aí não afeta o clima. Só que eu comento com o meu colega, rapaz, você já parou para pensar no nosso salário, tanto que está defasado? E aí o outro, eu não tinha percebido isso não, mas é mesmo, bicho, está defasado. Pronto, clima afetado, virou bola de neve. Então, o clima organizacional é algo que o RH tem que estar muito atento, porque se vira essa bola de neve negativa, começa a ter motim, rebelião, greve e não dá mais para reverter. Um RH atento corrige esses aspectos de clima para inverter, para o clima ficar positivo e não negativo. Quando a gente tem pesquisas periódicas de clima organizacional, o RH está mais atento a como conduzir essas relações humanas dentro do ambiente de trabalho, de forma positiva. Outro fator que poderia favorecer a questão das relações humanas no trabalho, dar oportunidades para se vivenciar crises e limitações pessoais no ambiente corporativo. Como assim, oportunidade para vivenciar crise? Provocar crises propositalmente? Isso pode parecer loucura, o que eu vou explicar agora para vocês, porque no Brasil não tem essa prática. Nas empresas americanas, nos países mais evoluídos, nesse sentido de gestão, por exemplo, empresas não fazem simulação de incêndio para ver como as pessoas agiriam no momento do incêndio serem treinadas? Tem empresas que criam crises propositais, discussões, para ver como as pessoas reagiriam em discussões sobre certos temas. Ou então, a empresa está bem financeiramente, só que ela avisa, durante uma semana o cofre está fechado, estamos trabalhando sem dinheiro, no vermelho, para ver como que a empresa agiria numa situação de crise financeira. Você concorda que isso leva a um amadurecimento da empresa para quando essas situações ocorrerem sendo reais, já saber como agir? Isso favorece relações humanas, porque na crise ninguém se relaciona, é cada um por si. Por exemplo, você é treinado na fuga de incêndio, simulando lá fogo no prédio. Você sabe que é um treinamento. Quando o prédio pegar fogo de verdade, tu vai querer executar ou lembrar de alguma coisa do treinamento? Não, meu irmão, tu vai abrir a janela e se jogar pela janela. Qual é a primeira coisa que você aprende num treinamento de incêndio? Você tem que andar abaixado ou rastejando no chão, porque a fumaça tende a ficar para cima. E embaixo fica menos fumaça. Não pegar elevador. Qual é a primeira coisa que você faz no caso de incêndio? Sai correndo em pé, já aspirando a fumaça. Aperta o botão do elevador e pega o elevador, que você acha que você vai chegar mais rápido. Morreu. Então, quer dizer, crise, a gente esquece tudo que foi treinado. Por isso que se a gente vivenciar sempre crises propositais, no momento que ela acontece, a gente tende a lembrar do treinamento. Melhora relações humanas. Oi? O metrô descarrilhou ontem, né? Não teve alguma coisa de descarrilar, mas já arrumaram? Não, está fechado na estação da Riqueiras. Aí está funcionando na capacidade bem reduzida, porque os trens estavam pro lado de lá e Perroda, não está funcionando na Riqueiras. Então, está de Riqueiras para o centro e da estação Águas Claras para a Ceilândia. Então, isso aqui, acho que parece que daqui tem só dois, né? Nesse sentido, Ceilândia aqui para Águas Claras. Então, são só dois trens para ir lá no final, no terminal e voltar. Então, assim, se você perde o trem na hora que tá vindo o metrô, vai demorar mais. 1 hora, né? Entendi. Tá um inferno, aí tá parecendo assim, nada de treinamento. Situação de crise. Tá vendo? Se tivesse ocorrido um treinamento para isso. E provavelmente está demorando 1 hora, porque não pensaram num tipo de descarrilhamento desse para ver como agiriam. Não, mas aí esse trem que descarrilhou, ele tava indo para manutenção, porque já estava estragado e ele descarrilhou. Ah, entendi. O problema já no freio, aí não tinha ninguém dentro, né? Mas não pensaram na possibilidade desse problema existir. Como é o nome técnico disso? Para cair em prova? Contingência. Possíveis contingências. Então, contingência é só algo que dá errado? Não. Contingência é qualquer coisa além do normal, mesmo bom ou ruim. Pensar em contingências é pensar em tudo que pode acontecer e o que eu já faria caso aquilo ocorresse. Então, existe até uma área da administração chamada gestão de contingências, que é preparar as pessoas para pensarem antecipadamente nessas coisas. O brasileiro tem esse perfil de gestor de contingências? Não é gestor nem de competências, quanto mais de contingências, né? Outro fator que favoreceria a relação humana dentro da empresa.
manter um canal de comunicação aberto com a equipe, como forma de minimizar tensões e fantasias acerca de relacionamentos. Pô, as equipes não conversam entre si. E outra, quando conversam, as pessoas têm milindres. Então, ao mesmo tempo que às vezes as conversas são grosseiras e levam a discussões, o que impossibilita qualquer boa relação humana, em outros momentos a pessoa tem medo de apontar erros, de falar sobre coisas que estão erradas para tentar ajustar. São muito melindrosas. Dentro de uma equipe de trabalho, você tem que ter a liberdade de falar, pô, amigo, você está errado nisso, mas deixa eu te ajudar, vamos fazer isso melhor. Não. Parece que quando você fala que algo está errado, eu já é criticando, apontando o dedo para diminuir a pessoa. É aquilo que o Confúcio disse. Numa situação natural, o ser humano é mau, soberbo e vaidoso. Você não quer melhorar o trabalho da outra pessoa, você quer deixá-la para baixo. Geralmente o ser humano, infelizmente, é assim. As relações humanas, obviamente, não são favorecidas. Outra dica, desenvolver uma gestão mais participativa e com portas abertas. O que seria isso? Gestão participativa de portas abertas, aí depende muito da cúpula fazer isso. Por exemplo, eu já trabalhei numa empresa que o presidente da empresa não tinha porta na sala dele. Não é que a porta vivia aberta, era sem porta, já era o vão aberto. Aí o que acontece? Todas as pessoas tinham liberdade para entrar lá e falar com ele na hora que quisesse, do faxineiro ao presidente, ou ao vice-presidente. E ele era alguém muito próximo, muito humano, muito realmente próximo dos funcionários. O que acontece? Um belo dia, ele chegou mais cedo no trabalho e o faxineiro estava sentado na cadeira dele com o pé em cima da mesa. Tipo, me sentindo presidente. Olha o que o excesso de liberdade gera. Quando o presidente chega, o que o faxineiro fez? Já levantou rapidinho, opa, desculpa, chefe, tal, não sei o quê, e estava lá, começou a limpar a mesa. O presidente, óbvio que não gostou disso, embora a gestão fosse de portas abertas. Olha a sacada do presidente. Ao invés de chamar atenção, brigar, ele vira e fala, vem cá, você gostou de ficar sentado aí no meu lugar? Não, chefe, tal, desculpa, tal. Você gostou de ficar sentado no meu lugar? Não, chefe, perdão, tal. Você gostou de ficar sentado? Aí ele foi agressivo, o presidente. Aí o cara se tocou, que o presidente estava falando sério, né? Não, chefe, tal, eu só estava descansando. Mas vamos fazer o seguinte, senta aí de novo. E o faxineiro, não, senta aí de novo. Não, senta aí de novo. Aí ele sentou. Põe o pé em cima da minha mesa de novo. Aí o presidente insistiu, o cara colocou o pé em cima da mesa. Aí o presidente vira e fala assim, me empresta sua vassoura e seu jaleco. Como assim? Me empresta sua vassoura e seu jaleco? Pegou a vassoura e o jaleco. O presidente tirou o paletó, colocou o paletó no faxineiro. E ele falou, já que está gostoso, sentar aí, hoje você vai ser o presidente da empresa. Hoje eu sou o faxineiro. Tchau. As decisões hoje são suas. E o presidente foi embora. De repente, diretorias, gerências, funcionários, começam a ver o presidente varrer o chão. O presidente limpar banheiro. O presidente tirar papel higiênico sujo do banheiro. Aí todo mundo, o presidente ficou doido. De repente, um diretor tinha um problema para resolver, ele foi procurar o presidente. Chefe, desculpa atrapalhar a sua faxina. Me ajuda a resolver esse problema aqui, eu preciso tomar uma decisão. Hoje é o Zé. Ele é o presidente. Presidente, essa decisão é séria, envolve questão financeira da empresa. Hoje é o Zé, procura o Zé. E o diretor foi lá, obedeceu o presidente, foi procurar o Zé. Procurou o faxineiro. Zé, o presidente pediu para eu te procurar. Eu tenho essa decisão aqui para tomar, tal. Devo pegar esse empréstimo ou devo arrumar essa verba de outra forma? O Zé olhou, pega o empréstimo. O diretor financeiro vai fazer algo que o faxineiro orientou? Não, né? O que o diretor fez? Saiu da sala do presidente, que estava o faxineiro, foi lá no presidente. Presidente, o Zé mandou eu pegar o empréstimo ao invés de conseguir o dinheiro de outra forma. Pega o empréstimo, foi o presidente que mandou. Chefe, o presidente é o senhor. Não, hoje o presidente é o faxineiro. Se ele mandou, faça. E aí todo mundo começou a fazer o que o faxineiro mandava. Teve um momento na gerência operacional que ocorreu um acidente dentro da fábrica. Um equipamento lá explodiu e um trabalhador estava praticamente entre a vida e a morte, tinha que ser socorrido rapidamente e uma decisão rápida tinha que ser tomada. Chama a ambulância ou a gente consegue o helicóptero da empresa para levar de helicóptero para o hospital. Isso era lá no Rio de Janeiro. Esse tipo de decisão é pesada, concorda? Foram procurar o presidente. O presidente, desculpa, a pessoa pode estar morrendo. O presidente hoje é o Zé. Procura o Zé. Ele é que vai decidir se pega o helicóptero ou não. Mas vai rápido porque a pessoa está morrendo. Foram lá no Zé. Aí o Zé se tocou. O Zé falou assim, não sei. O que o Zé fez? Nesse momento que chegou um problema de vida e morte.
O Zé se levantou, saiu da sala, foi procurar o presidente. O Zé encontrou o presidente e falou: presidente, eu já entendi seu recado. Devolve meu jaleco, devolve minha vassoura e vai correndo para sua sala que tem uma vida para ser salvo. Obrigado. E assim o presidente voltou até sorrindo para a sala e foi tomar as decisões dele. O que o presidente fez com o Zé e com a empresa inteira? Porque essa história se espalhou pela empresa inteira. Ao invés de chamar a atenção do faxineiro porque invadiu o espaço que não era dele, embora as portas estejam abertas, você concorda que, embora com as portas abertas, a hierarquia tem que ser respeitada? Não é porque você tem liberdade de falar com o presidente da empresa, na hora que você quiser, que você vai fazer o que você quiser, ou falar sobre qualquer coisa. Existe uma hierarquia que tem que ser respeitada, mas essa empresa não colocava a hierarquia formal, instituída, é uma coisa que tinha que ser percebida. Quando o presidente da empresa, ao invés de chamar a atenção do faxineiro, pôs ele como presidente por um dia, o que ele tentou e conseguiu fazer com isso? Fazer o Zé entender que, por mais que a porta esteja aberta, eu sou o presidente e você é o faxineiro. E que você precisa respeitar essa diferença. Você, como faxineiro, não pode sentar na minha mesa e na minha cadeira e ficar com o pé em cima da minha cadeira, da minha mesa, sem motivo para isso. Assim como eu, como presidente, não posso me meter na sua limpeza. Então, essa coisa dentro dessa empresa era muito bem dividida, o papel de cada um. Quando a gente tem muito bem dividido o papel de cada um, a relação humana dentro da organização é muito melhor. Porque, é claro, ninguém vai invadir o meu espaço, mas eu também não posso invadir o do outro. Isso significa separar as pessoas para não trabalhar em equipe? Ao contrário, uma equipe tem os papéis muito bem definidos. E quando a gente tem papéis muito bem definidos, a relação melhora. A relação é péssima quando tem alguém fazendo o trabalho que eu deveria fazer e a pessoa faz porque é intrometida e não porque ela deveria fazer. Você já começa a ter uma certa raiva daquela pessoa, porque de repente ela faz melhor do que você. Ela recebe o elogio e você não, sendo que aquilo é uma atribuição sua. Wendel, o que isso tem a ver com atendimento? A forma com que a gente se comporta e recebe relações dentro da empresa que trabalhamos vai se refletir na forma que a gente atende ao público. Vai se refletir na forma que a gente atende ao cidadão no órgão público. Isso é questão da cultura da organização. Por fim dessa tela, desenvolver um diálogo franco e aberto com todos os membros da equipe, facilitando o feedback, o retorno. Se não existir um espaço aberto para um diálogo franco, das pessoas poderem conversar realmente entre si, não existe trabalho em equipe. Não existindo trabalho em equipe, você não tem uma boa relação humana dentro da organização. Não tendo boa relação humana, você vai ser seco e frio com o cliente, com o cidadão. Porque quando tem um trabalho em equipe forte, e se o cidadão tem um problema que eu não consigo resolver, eu sei quem internamente pode me ajudar a resolver o problema daquele cliente, daquele cidadão. Então sempre vão ter questões que envolvem relações humanas misturado com atendimento. Mas é nesse nível de entendimento, não é algo profundo, não é algo que você precisa pegar livros de relações humanas, não. É esse entendimento que aparentemente é mais supérfluo, mais superficial, mas que envolve diretamente qualidade no atendimento. Tá aqui tranquilo? Antes da gente ver as questões, então, o conceito de relações públicas, que também sempre cai relacionado a relações humanas. Quando a gente fala relações públicas, olha a diferença. Relação humana é a relação entre duas ou mais pessoas, isso é claro. Relação pública é a relação da instituição, da empresa, do órgão como um todo com os seus públicos, internos e externos. Então, quando a gente fala relações públicas, a gente está falando do relacionamento entre empresa e clientes e entre empresa e funcionários. Isso é relações públicas. Só que os objetivos são distintos. Qual é o objetivo da relação pública com um cliente? Fazer o cliente gostar da empresa, falar bem da empresa, ser fiel à empresa, para continuar comprando. Qual é o objetivo da relação pública com o funcionário? Fazer o funcionário acreditar na empresa que trabalha, gostar da empresa que trabalha. Pessoas que gostam da empresa que trabalham atendem melhor ao cliente, lá na ponta. Então uma coisa está ligada à outra. Quando a gente fala de relações públicas para funcionários, isso tem um outro nome, endomarketing, marketing interno. O objetivo do endomarketing é vender os produtos para os funcionários? Não, é vender a imagem da organização para os funcionários. Por exemplo, eu vou falar o nome aqui de algumas empresas ou órgãos públicos. Queria que vocês rapidamente me falassem em uma ou duas palavras a imagem que vocês têm dessas empresas ou órgãos públicos se vocês fossem funcionários delas. Ambev. Uma imagem positiva ou negativa que você teria? Eu falei como funcionário, não como cliente. Como funcionário, positivo.
Mesmo com xingamento, palavrão, palavras de baixo calão o tempo inteiro, pressão o tempo inteiro? Mais positivo. A Ambev é uma escola. Tem gente que se adapta, a maioria não se adapta. A rotatividade média da Ambev, 2 anos. Se você pergunta para um cliente sobre a Ambev, quem consome cerveja ama a Ambev, né? Se você pergunta para um funcionário, 90% vai dar uma resposta negativa. Entendeu? Então, quer dizer, Coca-Cola, se você fosse funcionário, positivo ou negativo a imagem? Provavelmente positivo. Superior Tribunal de Justiça, positivo ou negativo? Positivo. Por quê? Salário, gente, as condições. Aí você está pensando só na posição de funcionário de lá mesmo, né? Você não está perguntando lá funcionário? Sim, como funcionário, mas você está pensando só nos benefícios que você recebe ao trabalhar lá, né? Dizem que é um bom ambiente para se trabalhar. Excelente ambiente, mas quer ver, vamos mudar de órgão então. Petrobras. Você já tem uma imagem negativa, por quê? Porque teve envolvido em crise recentemente, corrupção dentro da Petrobras, a Petrobras... Não, e também a questão Enfim. ambiental. De repente você trabalha com uma plataforma de procuração, de coisa. Vai E aí aquele- esse vazamento. Gente, até o faxineiro vai ser culpado. Sim. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma imagem fixa a respeito dessas organizações, pelas justificativas plausíveis que eu dei, que você deu e que vocês deram, essa imagem ela foi constituída porque a empresa repassou essa imagem para a gente ou foi pelas nossas observações? Pelas nossas observações. Quando ocorre em relações públicas, você começa a criar uma imagem das empresas porque ela criou aquela imagem para você. Isso é diferente. Por exemplo, Petrobras, você disse que tem uma imagem negativa porque de repente trabalha numa plataforma, a questão do meio ambiente, e além disso está envolvido recentemente até hoje na lama da corrupção da política brasileira. Mas será que a Petrobras é um ambiente ruim de trabalhar? Não sei, nunca trabalhei lá e não conheço ninguém que trabalhe lá. Talvez não. Talvez quem trabalha lá ache maravilhoso, ache fantástico e ame trabalhar na Petrobras. Talvez. Se isso ocorrer, é porque há um esforço da Petrobras para que o funcionário se sinta bem trabalhando lá dentro. Qual é o nome técnico disso? Endomarketing, que é relações públicas para funcionários. Percebe que o SEIBM faz tanto para cliente externo quanto para cliente interno, tanto é que tem o certificado ISO, né? O que ocorre? Quando a empresa tem um esforço para fazer isso, é relações públicas. Quando essa imagem, coincidentemente, é positiva, mas sem a empresa ter esforço nenhum, eu não posso dizer que isso foi uma atitude de relações públicas. Então, a relação pública, ela quer vender produtos? Não. Ela vende a imagem da empresa, a imagem do órgão, a imagem da instituição. Só que você concorda que no caso de uma empresa privada que procura vender positivamente sua imagem, que consequência ela deseja da venda positiva da imagem? A venda de produtos. Mas o objetivo direto não é esse. Exemplos. Você liga a televisão, está lá uma propaganda. Venha para a escola X. Curso para PMDF, tantos reais. Curso para STJ, tantos reais. Curso para MPU, tantos reais. Isso foi relações públicas ou marketing? Marketing, quis vender. Quis vender produto. Aí você liga a televisão e tem uma outra propaganda agora. Venha para a escola X. A garantia da sua aprovação. Na escola X temos os melhores professores, a melhor estrutura, o melhor ar-condicionado, o melhor quadro. Enfim, venha para a escola X. O objetivo foi vender produto agora? Foi vender a imagem, não foi? Isso é relações públicas. Só que essa venda da imagem numa propaganda de TV, na ponta, no final, qual é o objetivo dela? Vender o produto, te deixar curioso para conhecer a empresa, te deixar seguro que aquela empresa é sólida, que tem qualidade, e aquilo vai entrando na sua cabeça. Relações públicas para clientes externos se chamam relações públicas. Relações públicas para clientes internos, funcionários, se chama endomarketing. De novo, o objetivo das relações públicas não é vender produtos, é vender imagem. Ou construir uma imagem positiva ou diminuir o impacto de uma imagem negativa. Exemplo. A indústria automobilística, de vez em quando, não chama proprietários de carros do chassis Y ao Z para o recall, para trocar uma peça, porque identificaram que teve problema de fabricação, que aquilo pode colocar a vida da pessoa em risco, por exemplo. Vocês já perceberam que nessas propagandas de recall que passam na TV e no rádio, principalmente na TV, isso que eu vou falar agora, não aparece a logomarca da fábrica? Aparece um fundo azul ou preto, com as letras subindo muito rapidamente,
e o locutor falando bem rápido. Você, proprietário dos veículos marca X, que vai do chassi X a Y, por favor, compareça ao concessionário mais próximo para a troca da rebimboca da parafuseta. Esse serviço vai levar em torno de 3 horas. Agende o seu atendimento. Obrigado, Ford Brasil. Não aparece a logomarca, é tudo muito rápido. Por quê? A propaganda de um recall é positiva ou negativa? É negativa. Você acha que a fábrica quer deixar sua logomarca fixa na cabeça da pessoa, associada a uma imagem negativa? A uma mensagem negativa? Não. Mas uma propaganda de recall é relações públicas? É. Porque qual é o objetivo? Diminuir o impacto negativo que já existe por aquela falha no produto ou serviço. Isso é relações públicas, só que no sentido de diminuição da imagem negativa. Então, de novo, qual é o objetivo de relações públicas? São 2. Ou proporcionar uma imagem positiva da organização para futuros clientes e atuais clientes, ou diminuir o impacto negativo de alguma imagem que a pessoa já tenha ruim daquela empresa. Isso é relações públicas, ok? Como está aqui, ó, relações públicas é uma parte integrante da comunicação social, como também o jornalismo e a publicidade e a propaganda são partes integrantes da comunicação social. Definição acadêmica é o esforço deliberado, planificado, coeso e contínuo da alta administração para estabelecer e manter uma compreensão mútua entre uma organização pública e privada e o seu pessoal, seus funcionários e colaboradores, assim como entre essa organização e todos os grupos aos quais está ligada direto ou indiretamente. O que isso tem a ver com atendimento? O fato da organização se preocupar com relações públicas faz com que, por exemplo, clientes internos, colaboradores, confiem e acreditem mais na empresa que trabalham, com uma venda de imagem positiva. Tendo uma imagem positiva do seu próprio local de trabalho, isso não se reflete no atendimento ao público? Pra caramba! Por exemplo, no passado eu trabalhei também na Mericel, antes dela se chamar Claro, né? Hoje é a Claro. No começo, gente, não sei se vocês lembram, a Mericel, se você passasse embaixo da sombra de uma árvore, o sinal já caía, não tinha qualidade. Eu era funcionário da Mericel, tinha um celular da Mericel para eu ligar à vontade para quem eu quisesse, mas eu andava com o meu celular da TCO, que hoje é a Vivo. Por que eu nunca abandonei o celular da TCO? Naquela época era moda andar com o celular na cintura. Você comprava umas capas, tá? O celular era desse tamanho, era o tijorola, né? E você andava com aquilo na cintura. Aquilo era ostentação, cara. Sabe, você tem um celular andando na cintura e era um celular horrível, desse tamanho. Sem exagero. Não estou exagerando, o Nokia era desse tamanho. Aquilo era um poder, né? E andar com 2. Cara, andar com 2 celulares na cintura, meu irmão, eu andava com 2. O do trabalho e o meu pessoal. Até um dia que o gerente me perguntou, vem cá, Wendel, eu estou incomodado com uma coisa. Por que você continua cliente da TCO? Você trabalha na Mericel, cara. Você continua pagando conta da TCO sendo que você tem um celular de graça. Falei, chefe, a Mericel não presta. Como assim não presta? Você está falando mal da empresa que você trabalha? Eu não estou falando mal da empresa. Eu estou falando a verdade do produto. O produto é ruim. Como é que você vende isso então? Eu falei, necessidade, ué. Você me cobra venda todo dia, eu tenho que vender, senão eu estou demitido. Mas é por necessidade. Eu não compraria o celular da Mericel. O que aconteceu comigo 2 horas depois? O RH me chamou. Fui demitido. Porque eu falei isso para o gerente. Por que eu falei isso para o gerente? Porque em momento algum a empresa se preocupou em chamar os funcionários e contar a história da empresa, como que ela chegou no Brasil, qual era o plano de expansão, por que no início o sinal era ruim, qual era a ideia de melhora do sinal, a evolução com o passar do tempo, que depois de 6 meses investiria em mais torres, que depois de 1 ano teria mais torres, que depois de 3 anos teria satélites. Não explicaram isso pra gente. Faltou fazer o quê? Relações públicas com os funcionários. Se eu sei do plano de investimento da Mericel nos próximos meses e anos, eu iria falar mal do produto dela, ou melhor, falar a verdade do produto dela? Poderia continuar reconhecendo que o produto não prestava. Mas quando um cliente reclamasse para mim, quando o cliente reclamava, sabe o que eu falava? Pô, a Mericel não presta, eu ainda não vou comprar não. Eu falei, verdade. Por enquanto a Mericel realmente não presta. No dia que estiver prestando, eu volto a procurar o senhor. Eu não tinha mais argumento. Se eu soubesse toda a história de como a empresa surgiu e do seu plano de expansão, eu não teria argumentos. Ou melhor, não confiaria mais na própria empresa que eu trabalhava, venderia melhores produtos. Esse é o impacto de relações públicas no atendimento. Quando você compra a ideia da empresa, você vende o produto da empresa muito melhor para o seu cliente. Beleza? Isso é a teoria de atendimento, relações públicas, relações humanas necessária para questões de atendimento.
Na volta do intervalo, então, a gente vai ver só exercícios sobre atendimento como está aí na lista. Tá joia? Vamos para o intervalo, então.